Bom dia. Então, vamos lá, matéria nova. Olha só, nós vamos começar a falar de algumas coisas que talvez vocês não tenham visto, que para vocês seja novidade. Nós vamos falar muito sobre a parte viva, corpo humano, seres humanos. Então, para isso, vai ser importante que vocês comecem do básico, que é a parte principal de todo ser humano, a célula. Talvez nós vamos ter que fazer 2 vídeos, tá? Porque esse capítulo ele é grande. Então, nós vamos falar sobre a célula. Primeira coisa, todo ser vivo é formado por célula. Pode ser como uma bactéria, uma única célula, como pode ser como nós, muitas células. Aqui é uma ameba, bem aumentada, né? A ameba é um protozoário, ele é formado por uma única célula, mas ele é um ser vivo. Ele se reproduz, ele se alimenta, ele respira. Nós também, só que nós somos formados por milhares de células, células bem diferentes, que cada uma vai ter uma função. Como o livro traz pra gente, tá? Os seres são chamados de multicelulares ou pluricelulares quando eles têm muitas células. Nós somos seres pluricelulares. A ameba é uma única célula, a bactéria uma única célula, então ela é chamada de unicelular, tá bom? Então vamos lá. Aqui vem falando pra gente o seguinte, que a maioria das células mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto, o que é o zigoto? É a célula formada pela união do óvulo e do espermatozoide e que depois começa a se dividir, formam milhares de células até termos nós aqui, tá bom? Chegam a atingir essa medida, tá? Então, como é que a gente conseguiu estudar estruturas tão pequenininhas como as células? Teve um cara muito esperto há um tempo atrás que ele criou um instrumento que consegue visualizar as células, chamado microscópio. Vamos lá. Tá? Olha só, isso aqui é uma elódia. Se alguém um dia for fazer biologia, vai ver a elódia direto. Como eu vi a elódia na minha vida? Por quê? A elódia, a gente consegue tirar pedaços bem fininhos dela para botar no microscópio, de um jeito que a luz atravesse. Como a luz atravessa, ele reflete numa lente especial que amplia. E ó, que bonitinho, cada casinha dessa é uma célula vegetal. As células vegetais, elas têm uma forma definida. Se eu tirar uma única célula daqui, colocar em outro lugar, ela não muda a sua forma. A célula já do animal, não, ela fica toda molengona, igual o ovo. O ovo é uma macrocélula. A gente consegue perceber isso quando estoura um ovo para fritar. Ele fica todo deformadão, né? Ela não. Por quê? Porque as células vegetais, elas têm uma substância, a celulose, que dá forma, que forma a parede celular. E aí fica assim, ó, igual uma casinha. Esse cara que descobriu isso aqui, né, a célula, criou a teoria celular através da utilização do microscópio, ele percebeu isso aqui, ó. Ele percebeu a presença das células. Vamos ver? Olha só. Olha que legal. A ameba, um óvulo e uma célula da pele, né? E a gente só consegue ver a ameba no microscópio. Imagina a célula da pele, como ela é bem pequenininha. Bom, vamos lá. A citologia é quem estuda a célula. Então vamos ver a célula por dentro. Vamos lá? Olha só. Célula animal, ela é arredondada. Se você tira ela do lugar dela, ela fica totalmente assim, né? O ovo. A célula vegetal, não. Ela continua mantendo a forma. O que elas têm em comum? O que elas têm de diferente? Vamos lá. A célula animal e a célula vegetal, toda célula independente, elas têm 3 partes. E a gente vai falar da bactéria que muda alguma coisa. Toda célula vai ter núcleo, membrana plasmática e citoplasma e as organelas dentro desse citoplasma. As organelas vão mudar, mas toda célula tem citoplasma, membrana e núcleo, tá certo? O núcleo, ele comanda todas as atividades da célula. Nosso material genético, nossos cromossomas, genes, DNA,
Então, todos aqui, e ela manda na nossa célula. Tudo que acontece é ordem do núcleo. O citoplasma é essa substância gelatinosa que preenche a célula. O citoplasma, ele abriga as organelas. As organelas são as estruturas que tornam a célula viva. Elas fazem o que nossos órgãos fazem: respiração, digestão, produção de energia, né? Tudo acontece aqui, nessas estruturas pequenininhas chamadas organelas. E a membrana? A membrana plasmática, ela envolve a célula, ela aborda, ela guarda a célula, mas ela não é uma estrutura rígida, não. A membrana celular, ela tem uma característica muito importante, ela é chamada de permeável e seletiva. O que é isso? Permeável é o que deixa as coisas passarem. A célula precisa tirar coisas ruins de dentro dela, por exemplo, o gás carbônico, e precisa colocar coisas boas, por exemplo, a glicose. Então ela é permeável, só que ela é seletiva, ela não deixa qualquer coisa em qualquer quantidade entrar, não. Ela escolhe a quantidade e ela escolhe o que vai entrar e sair, tá bom? Por isso que ela é seletiva e permeável. Mas existem algumas diferenças entre as várias células. Por exemplo, a mitocôndria, essa organelinha aqui, ela também está na célula vegetal. É uma organela que tem nas duas, é para produzir energia. Agora, por exemplo, o cloroplasto, essa verdinha aqui, ó, só tem na célula vegetal. O cloroplasto, ele guarda a clorofila para elas poderem fazer a fotossíntese. O animal não faz fotossíntese, então ele não tem a clorofila, tá certo? E outra coisa, essa bolsa aqui azul, ó, bem grande, chamada de vacúolo. O vacúolo celular, ele guarda água. A planta está presa, ela não tem como beber água, ela não tem como procurar uma fonte de água, ela precisa dessa água. Sem água, a gente morre, a gente desidrata, a célula seca, para de funcionar. Como o animal pode beber água, ele tem vacúolos, ó, pequenininhos. Agora, a célula vegetal não, ela tem às vezes vários, e quando ela vai pegando água, ele vai ficando bem cheio. Aí a plantinha fica assim, toda bonitinha para cima. Ele vai perdendo água, vai murchando, aí a folhinha cai, tá? Então, são duas diferenças que nós temos entre a célula vegetal, que nós vimos até agora. O cloroplasto, que só tem na célula vegetal, e um vacúolo grande. E a terceira? A parede celular, formada de celulose, aquilo que forma o papel. Somente a célula vegetal tem, a célula animal não, tá? Então, recapitulando, células têm 3 partes em comum: membrana, núcleo e citoplasma, e algumas organelas em comum, como por exemplo a mitocôndria, que produz energia, como por exemplo o complexo de Golgi, que está aqui, vocês só vão aprender lá na frente, mas está desenhadinho, e como por exemplo os vacúolos. Só que a célula vegetal, ela se diferencia da célula animal porque só ela tem cloroplasto, que guarda clorofila, só ela tem a parede celular e ela tem um vacúolo bem grande para guardar bastante água, tá certo? Então, célula animal, célula vegetal. Vamos continuando. Aqui vem falando, eu já expliquei para vocês, tá? Das partes. E aqui vem mostrando pra gente dentro do núcleo cromossomo, ó, e o nosso DNA, tá? Então, o DNA do núcleo, ele é formado pelos genes e eles formam então, né, o nosso cromossomo. Isso aqui é o nosso material genético. Se você é baixinho, se você é alto, se você é louro, se você é moreno, se você tem olho preto, olho claro, vem tudo aqui, ó, junta um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe e nasce você, tá bom? Isso está dentro do núcleo. Todo ser vivo tem material genético, com exceção da bactéria, que a gente vai ver daqui a pouco, todo mundo tem isso dentro do núcleo. Bom, aqui é a história do microscópio, mostrando pra gente, né, como a gente consegue ver, que eu já falei lá na frente pra vocês, tá bom? E vem falando aqui, ó, da descoberta da célula, tá? Vem falando do inglês, né, o Robert Hooke, não é Hooke não, Hooke, tá? Que ele
com o auxílio, né, de um microscópio, ele construiu o microscópio e ele conseguiu, através da cortiça, que é retirada da casca de uma árvore, isso aqui, ó. A palavra célula vem da palavra cela, que ele olhou isso aqui, né, como se fossem pequenas casinhas. Na realidade, isso aqui são as membranas, as paredes que ficam, né, por conta da celulose. E aí, então, ele foi o primeiro a observar, ó, uma célula, tá certo? Olha que lindo o microscópio dele, como era bem rudimentar, mas conseguiu ver a primeira célula, tá bom? E ele criou, então, a teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular diz que todo ser vivo é formado por células e que as células têm origem em células pré-existentes. Ou seja, o espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, células pré-existentes, se uniram e formaram a célula ovo ou zigoto, que por divisões me formou. Todo ser vivo é formado por célula, uma ou milhares. Toda célula vem de uma célula pré-existente. E a ameba faz como, professora? Simples, a célula dela se divide em duas. Ela teve duas filhas iguaizinhas a ela. A bactéria, uma célula se divide em duas, ela passa a ter duas filhas iguaizinhas, essas duas em quatro, quatro em oito. E aí é a teoria celular. Um ser vivo é feito de células e toda célula se origina de uma célula pré-existente. Ele criou essa teoria, tá certo? Vamos lá, então. Vamos ver? A teoria celular. Outra coisa. A teoria celular diz pra gente que toda célula é a menor unidade viva que forma os seres vivos, a menor unidade viva, e elas são unidades formadoras do ser e elas são unidades vivas, tá? Elas conseguem se reproduzir, tá certo? Então, é a menor unidade que forma um ser e elas são unidades vivas, tá bom? Olha que bonito isso aqui, gente, olha. Olha que coisa mais linda. A divisão de uma célula acompanhada no microscópio de uma célula da raiz da cebola. Olha só, os cromossomos, como é que eles vão fazendo, ó. Eles vão se multiplicando e vão se separando. Olha só que bonito. Daqui a pouco você passa a ter, então, ó, e as células vão se esticando, vão se dividindo e você passa a ter duas células. Olha que coisa mais linda isso, tá? Esses fios são os cromossomos, que eles vão, se multiplicam e vão para a multiplicação, ou seja, se eu tenho o cromossomo A, eu passo a ter 2 do A, B passa a ter 2, eles se multiplicam e migram. Aí quando eles migram, ó, eles formam um novo núcleo e novas células. Bom, e como é que isso é organizado? Olha lá, da célula a um organismo, né? Então, fecundou, formou aqui embaixo, tá? A célula ovo, um zigoto, que sofreu uma divisão e foi se dividindo, se multiplicando, até chegar a um organismo, tá? Então, as células, elas vão se multiplicando até formar um organismo. Esse processo do encontro das duas células, dos dois gametas, óvulo e espermatozoide, é chamado de fecundação, tá bom? Bom, e como é que isso continua? Essas células, elas se unem formando tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Órgãos formam sistemas. Por exemplo, vamos ver, meu sistema digestório. Ele é formado por várias células que formam diferentes tecidos que formam boca, esôfago, estômago, intestino, e eles juntos formam os sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor formam um organismo, tá? Então, na escala, nós temos células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo, que somos nós, tá? Bom, e procariontes e eucariontes, para a gente terminar e o nosso vídeo não ficar muito grande, o que é isso? Nós falamos de núcleo e material genético, não foi?
eucariontes. Eu, verdadeiro, carionte, núcleo. É a célula que tem núcleo. Todos os reinos, todos os seres vivos da natureza, eles têm uma célula com um material genético dentro do núcleo. É o eucarionte. Mas existe um grupo chamado de reino Monera, que são as bactérias, que elas não têm núcleo. Elas são, então, procariontes. O que vem antes do núcleo, do carionte, da carioteca, do núcleo. O material genético delas, fica espalhado dentro do citoplasma, mas ela é um ser unicelular, ela se multiplica, ela respira, ela é uma unidade viva, tá? A diferença da bactéria dos seres do reino Monera são que eles não têm um núcleo verdadeiro, eles não são eucariontes, eles são procariontes, eles vieram antes do núcleo. E os outros, que têm núcleo, material genético está dentro do núcleo guardadinho, são os eucariontes, eu verdadeiro, carionte, núcleo, tá bom? E aí, então, a gente encerra aqui, né, dando entrada na parte de células, que a gente vai começar agora a trabalhar seres vivos, tá? Beijo grande, fiquem com Deus. Fazendo os exercícios, as atividades, tá certo? Das páginas. Vamos ver aqui. Deixa eu ver com vocês. Diminuir. Vou diminuir para a gente poder ver aqui a página. Fazendo as atividades das páginas 119 e 120, do números 1 ao 14. Até a correção. Fiquem com Deus.